Quero aprender inglês. Começo pelo inglês britânico, pelo inglês americano ou estudo os dois ao mesmo tempo? Oi pessoal, aqui é a professora Renata Valim e nesse vídeo eu vou responder a dúvida do Maison, que me enviou a seguinte pergunta. Sou iniciante no inglês e gostaria de saber se tem problema eu usar material britânico e americano ao mesmo tempo no aprendizado do inglês, pois algumas palavras e pronúncias são um pouco diferentes. Será que isso pode me confundir o aprendizado? E outra dúvida, caso eu queira focar meu aprendizado apenas no inglês britânico, eu terei dificuldade em conversar com americanos e entendê-los? Se focar só no inglês britânico, é muito possível que no início você tenha um pouco de dificuldade em entender o inglês americano, porque existem diferenças não só de pronúncia, mas também de vocabulário, de gramática e de escrita, mas são poucas diferenças. Então não tem problema estudar e praticar os dois juntos. Alguns exemplos dessas diferenças de pronúncia são Harry Potter, Harry Potter, car park, car park, can, can't, can't, rabbit, rabbit, ant, aunt, tomato, tomato, potato, potato, water, water, better, better. Com relação à pronúncia, as principais diferenças são que os britânicos não pronunciam a letra R no final das sílabas ou no final das palavras, e eles pronunciam a letra A mais aberta, além do sotaque, que é bem diferente. O que eu sempre falo para os meus alunos que o importante é ser capaz de entender os dois, mas que pode escolher qual gosta mais e se sente mais confortável para falar. O inglês que você mais escuta nos filmes, nas séries e nas músicas é o que você naturalmente vai ter mais facilidade. Os nativos provavelmente vão conseguir te entender. O grande desafio é se você vai conseguir entender os nativos se não tiver praticado listening, que é a escuta, tanto com o inglês britânico quanto com o inglês americano. É por isso que nos meus cursos a gente estuda e pratica tanto com materiais americanos quanto com materiais britânicos desde o início. E nas aulas eu sempre apresento essas diferenças, para saberem que existe mais de uma forma não só de pronunciar, mas também de escrever e de usar algumas estruturas gramaticais. Quanto à gramática, no inglês britânico não se costuma contrair tanto as palavras quanto no inglês americano. E quanto à escrita, geralmente as palavras ganham uma letra U a mais no inglês britânico. Mas não se assustem porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Para vocês terem uma ideia, as diferenças entre o inglês dos Estados Unidos e o inglês da Inglaterra é praticamente o mesmo que comparar o português do Brasil e o português de Portugal, porque tem palavras, pronúncia, sotaque, escrita e gramática um pouco diferentes do nosso português, assim como o francês da França e o francês do Canadá, o espanhol da Espanha e o espanhol da América Latina. Todos esses idiomas têm algumas diferenças por causa da distância geográfica e da influência dos países vizinhos. Então, respondendo à pergunta, não tem problema nenhum praticar os dois ao mesmo tempo. Muito pelo contrário, porque você vai conhecer e se acostumar com os dois desde o início, o que vai facilitar muito a sua vida depois. No meu caso, por exemplo, eu era mais familiarizada com o inglês americano por causa dos filmes que eu via e das músicas que eu escutava. E na faculdade eu tinha uma professora que falava e usava a versão britânica do CD do livro e outra que falava e usava a versão americana. Então eu tinha muita dificuldade de entender o idioma falado na disciplina de inglês britânico e muito mais facilidade na disciplina de inglês americano. É por isso que eu afirmo que é muito melhor aprender os dois desde o início, a menos que você vai morar e trabalhar nos Estados Unidos ou na Inglaterra dentro de alguns meses. Nesse caso específico, talvez seja melhor focar num só para se acostumar mais rápido. Do contrário, quanto mais conteúdos diversificados você puder consumir, tanto de um país quanto do outro, melhor. Assim como poder interagir com os britânicos e também com os americanos. Num próximo vídeo eu vou aprofundar as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano, trazendo vários exemplos de vocabulário, de gramática, de pronúncia e de escrita.
Se você tem alguma dúvida de inglês, é só deixar a sua pergunta aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder e poder te ajudar. E se você quer assistir a uma aula online, ao vivo e gratuita comigo, no dia 13 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, em que eu vou apresentar um passo a passo de estudos que tornam o aprendizado muito mais simples, rápido e eficiente, é só se inscrever com o seu e-mail no link na descrição desse vídeo ou enviar a frase "Eu quero aprender inglês" para o WhatsApp 51995506186 para receber o link da aula, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo e nos vemos no dia 13!